Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre estruturas e edificações e pisos e revestimentos. Nossos convidados, Clóvis dos Santos, engenheiro civil especialista em projeto estrutural, e Jorge Abrão, diretor da MRA Representações. Muito obrigado pelas suas presenças. Clóvis, há quantos anos você trabalha nesse segmento de projetos estruturais? Bom, boa tarde, eu estou nesse ramo há 45 anos exatamente. Nossa, uma vida, né? Calculando. Sim. E... Você tinha um sócio, tem um sócio, né? Tem Que é o Zé Marques. Zé Marques, que está inativo agora, mas também tem uma carreira muito grande. Clóvis também é professor? Fui, né? Já fui. Muitos anos? Dei aula há 10 anos aqui no Santa, mas estou afastado. Isso aí. Clóvis, qual a importância de um projeto estrutural num edifício, né? O que consiste um projeto estrutural? O que é um projeto estrutural e a importância dele? Bem, entre os projetos complementares que se exige para executar uma edificação, um dos mais importantes é o projeto estrutural, porque comparando assim com um organismo humano, seria, digamos, o esqueleto que sustenta o edifício. Então, nessa linha de comparação, digamos que a vestimenta seria a decoração, a pele seria a alvenaria e revestimento, as veias seriam as instalações hidráulicas, as instalações elétricas seriam os nervos e a estrutura é que segura tudo isso. Muito bom, muito bom. Forma simples, né? Especificou que é um projeto estrutural. Muito bom. Jorge, quanto tempo existe a MRA e vocês só trabalham com a Porto Belo ou trabalham com outras empresas também? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. A MRA existe há 30 anos. Temos a Porto Belo, temos a Portocol e a Perflex, que são metais. A Portocol, o que consiste a Portocol? Portocol são argamassas, rejuntes e complementos de limpeza. E a Porto Belo, pisos, cerâmicas e... Piso, cerâmico, porcelanato técnico, porcelanato esmaltado. Cerâmica mesmo seria alguma coisa em fachada só. Qual é a diferença, por exemplo, de um piso cerâmico e de um porcelanato? Quer dizer, cerâmica a gente usava antigamente, porcelanato é uma nova versão. Qual é a diferença da fabricação, de qualidade, de duração? As argilas é diferente, a pressão que sofre a peça no molde é bem maior, tanto é que a absorção de um porcelanato é zerada praticamente. Durabilidade, porcelanato dura mais também? Dura muito mais. Quando foi inventado, os italianos davam 1 século de garantia. Poxa, 100 anos de garantia, muito bom, muito bom. Ô Clóvis, o que diferencia a fundação utilizada nos prédios tortos, né, que nós temos nas Orlas de Santos, e os dos prédios atuais, né? Até a década de 70, pouco mais, pouco menos, se usava, mesmo para prédios altos, o tipo de fundação rasa ou sapata direta, né? Com a vinda para cá dos equipamentos e da tecnologia para a execução do metrô de São Paulo, aí ficou difundida a solução em fundações profundas, de estacas escavadas, o que foi um novo paradigma para as fundações na cidade. E, logicamente, com um custo elevadíssimo.
Estaca profunda também. Estaca profunda. Estaca profunda, que eu falo também de pressão, aquela cravada, ainda Sim, existe esse processo. Metálica também. Nessas opções, as estacas escavadas são as que menos causam impacto de vizinhança. Na sequência, tem as estacas metálicas cravadas por vibração e as estacas pré-fabricadas de concreto foram praticamente abandonadas devido justamente ao impacto de vizinhança. Então, só em regiões em que não há vizinhos é que podem ser cravadas. Basicamente isso. Existem também estacas semiprofundas que são escavadas tipo hélice contínua, que também são uma ótima solução. Até que profundidade, às vezes, nós chegamos com as estacas escavadas, né, aqueles estacões, é importante o diâmetro, né, explica um pouquinho do tamanho, só para o telespectador ter ideia do que representa, por exemplo, uma estaca escavada. Sim. A tecnologia para a escavação dessas estacas foi tirada dos poços de petróleo, em que você compensa a escavação com um líquido estabilizante que impede que o furo se feche. Então, com essa tecnologia, a limitação é a haste do equipamento. Já se chegou a 65 metros com facilidade. Agora, o normal aqui na região é trabalhar entre 50, 55, no máximo 60 metros de profundidade. E a estaca metálica também chega nessa ordem de grandeza. É verdade falar que praticamente o que se tem da fundação, inclusive as estacas, muito de arrimo para baixo, é o mesmo volume de concreto que se vê no prédio? Eu fiz uma análise assim, a grosso modo, e assim, fazendo uma volumetria de concreto para um prédio da ordem de 25, 30 andares, você pode dizer que se você usar estaca escavada, você vai gastar praticamente 80% do volume da superestrutura, você vai jogar num enterrado. E se for um perfil metálico, o equivalente de aço é também mais ou menos isso, 80% a 100% do peso em aço, do que se vai gastar na superestrutura, você gasta enterrado. Então isso explica por que optava-se por fundação direta, porque a diferença de custo era brutal. Quem acaba pagando a conta é o consumidor, lógico. Exatamente. Né? Não tem como. Mas alguém paga a conta. Mas também é muito mais seguro para quem está comprando, né? Jorge, quais os diferenciais de atendimento da MRA? Você tem algum trabalho para atender arquitetos e construtoras? Tem algum showroom? Sim, tem um showroom. Tem a orientação técnica que a gente dá. Tem sobre assentamento. Também existe esse tipo de trabalho? Sim. Vocês fazem alguma orientação para o próprio funcionário também? Sim, fazemos. Tem uma palestra para funcionário. Por exemplo, uma empresa quer comprar, um condomínio quer comprar um piso. Existe algum lugar que ele possa analisar os pisos? Além de catálogo, tem catálogos também, né? Sim. Fichas técnicas, né? Tem no próprio escritório mesmo. Onde é que fica o teu escritório? Avenida Washington Luiz, 316, sala 85. O Jorge praticamente vende para todas as construtoras aqui, os condomínios, né? De vez em quando a gente visita ele lá para analisar os materiais que ele tem e tudo, né? E sempre trabalha com material de qualidade, a Portocol, né, Jorge? Explica, ele era da Porto Belo, aí depois foi vendida várias vezes, é material de muita qualidade. Sim, a Portocol, que são argamassas, rejuntes, complementos, aditivos, que hoje ela é da SICA. Importante para quem tem também pisos, que precisa de uma limpeza boa, né? Tem uns produtos, me lembro, produto sensacional, que tira praticamente todos os resíduos de cimento, de rejunte. Então fica a dica aqui para o telespectador que está vendo a gente, tem aqueles pisos encardidos, aqueles pisos antigos e tudo. A Portocol tem um produto muito bom, que eu já usei em vários prédios, quase que milagroso, que remove um monte de manchas, de resíduos, né, e deixa o piso como se fosse novo. É importante até conhecer o produto, você pode fazer uma demonstração claro. do produto, é muito importante, principalmente para esses prédios antigos em Santos, né? Demonstração, amostra, o que precisar, temos as ordens. É isso aí. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é estrutura de edificações, pisos e revestimentos. Nossos convidados, Clóvis dos Santos, especialista em projeto estrutural, engenheiro civil,
e Jorge Abrão, diretor da MRA Representações. Clóvis, voltando ao assunto que a gente estava conversando no bloco anterior, por que os prédios de Santos, principalmente os da orla da praia, ficam todos tortos, sendo uma atração para quem vem de fora? Por quê? Por que isso acontece? É logicamente que a parte técnica você talvez demore metade do programa, mas você pode simplificar do efeito dominó, né, dos prédios e o perigo de ter um efeito dominó de fato, né? Bem, ao contrário do que pensam os leigos, a razão dos prédios tortos em Santos não é aquela camada de areia superficial que tem na toda a praia. Pelo contrário, se tivesse uma camada boa em toda a profundidade, seria uma ótima solução a fundação direta, sem problemas de desaprumo. Então, o fato de existir abaixo dessa camada uma camada muito mole de, digamos assim, mangue aterrado, é que provoca esse comportamento dos prédios de um se aproximar do outro. Mais precisamente, isso ocorre principalmente quando não é feita uma edificação de mesmo porte ao lado daquela que está recalcando. Se toda a orla da praia fosse carregada uniformemente, os recalques seriam verticais. Iguais, né? Iguais, sem desaprumos acentuados. Mas como, se você reparar, os prédios com os maiores recalques são aqueles que ao lado não existe nenhum prédio. Então você percebe no Malzone com a Pinacoteca, então ele tombou para o outro lado. Você percebe o Canal 4 lá, o Torto. Ele também tem um canal do lado, então ele pendeu para o outro lado. Então, esse desequilíbrio de carregamentos externos é que provoca o desaprumo. Prédios de mesmo porte, mas em meio de quadra, com prédios iguais, eles praticamente descem com pouquíssimo desaprumo, mas descem. Por exemplo, não sei se você pode ser preciso na resposta, ao longo dos anos, qual é a possibilidade do recalque? Quantos centímetros ele recalca? Depende muito e tal. Assim, em média, pelo que você já pegou aqui. Assim, considera-se que o prédio está estabilizado, digamos assim, com um recalque da ordem de 1 micra por dia, ou seja, 1 centímetro por ano, mais ou menos. Nossa Senhora! Você pega prédio que tem 60, 70 anos, né? Você tem prédios aí com 1 metro, 80 centímetros. O Núncio Malzone tinha 80 centímetros de desnível, que dava 1,50 m de desaprumo. Então, o diferencial era gigante, o desaprumo era mais ainda. Nossa, diz uma coisa, Santos é lenda ou não? Santos tem um dos piores solos do mundo ou é lenda? Digamos assim que diante das tecnologias disponíveis na época, eram dos solos piores. Comparava-se com a Cidade do México, que é pior ainda. Mas hoje em dia, com as tecnologias disponíveis, você deixou de ter esse problema como fator determinante, né? Só para o telespectador entender, nós temos uma camada de areia de 12 metros da praia, ela vai recuando conforme chega em Cubatão. Então, começa com 12 metros mais ou menos, e embaixo dessa camada é mangue. Não é isso que o meu Clóvis explicou. A pressão que esse prédio... Assim, comparando grosseiramente, é como se você tivesse uma camada de isopor em cima de uma espuma dessa de lavar cheia de água. Então, essa camada transfere a carga para essa espuma e como, ao contrário da espuma que tem os poros muito abertos, a argila tem os poros muito fechados. Então, ela deixa sair essa água muito lentamente. Então, esse adensamento dessa camada de argila é que se prolonga indefinidamente. Por isso que os recalques são lentos e demoram demais, né? Ao contrário de uma areia que, como é muito aberta, a água é expulsa muito rapidamente. Então, o recalque é imediato. Só para o pessoal entender, é uma camada de areia, um mangue aqui, então fundação rasa aqui, faz pressão na areia, que faz pressão aqui e afunda. Embaixo tem areia de novo. Então, areia, mangue e areia, pedregulho, são 2 drenos. Rocha. Exatamente. Quando essa fundação profunda, nós chegamos nessa segunda camada de areia em pedregulho lá embaixo. Então, por isso é que tem que passar os 12 metros aqui, mais 10, 12 metros entre areia, 15 metros entre areia e mangue aqui, para você chegar na areia e no pedregulho lá embaixo. Ou na rocha. Ou na rocha, que geralmente não chega na rocha. É solo residual. Por isso é que a fundação de 50, 55 metros, ela atinge a outra camada de areia e para em pedregulho lá embaixo.
Por isso que os prédios hoje não ficam mais tortos, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Jorge, revestimentos 3D é a grande sensação do momento. Eu não vejo um apartamento hoje sendo decorado que não tenha uma parede ou uma parte de parede em 3D. Realmente é uma tendência? O que vocês têm de 3D? Pequenas peças, grandes peças? Temos. São plaquetas com relevo acentuado, um pouco acentuado, que forma o 3D. É a tendência atual hoje, tá? Para decoração, para... Os prédios, por exemplo, os prédios têm pedido 3D, por exemplo, na entrada, no hall de entrada, sim, os hall de apartamentos dos entrada. arquitetos, por exemplo. Eu estava falando agora há pouco, no intervalo, que eu estou mudando de apartamento, e nós temos uma parede enorme, inclusive ela começa no hall de entrada, ela vira 6, 7, 8 metros, e depois vai até o terraço, tudo com 3D. Só que o 3D lá são cerâmicas, eu não sei se são cerâmicas pequenas, ou são placas que são placas de 30 por 30, que tem o efeito de 3D. Como é que funciona? São placas ou tem os dois? Dos dois. Qual é o maior que tem? 30x30 ou não? De 3D. Eu estou falando assim, uma placa de 3D de 30 por 30, um corta em 4, no meu caso, no meu apartamento, e cada um tem uma figura de 3D que você vai colocando uma do lado da outra. Seria o 30 por 30, eu acho que seria o maior deles. E é muito caro essa diferença desse 3D para uma cerâmica normal? Por exemplo, eu tenho a possibilidade de colocar um revestimento normal. Em um 3D, é muito mais caro Muito esse 3D? mais, sim, é bem mais caro. Já foi usado, inclusive, em fachada, né? Em fachada também? Fachada também. E fica muito bonito. É um detalhe muito bonito. E o 3D, por exemplo, eu tenho um 3D na minha cozinha, que não é bem um 3D, são cerâmicas que tem um relevo, e tem um 3D na sala, até parece um pouco over, mas não é, e um 3D na sala que é um 3D mais acentuado. Na cozinha são alguns efeitos, tipo redondo. Sim, também é considerado 3D isso também? Sim. Então o que está saindo bastante hoje, geralmente é apartamento personalizado. Como é um material mais caro, nenhuma construtora entrega com ele, não. Com ele, não, até porque depende muito de gosto, e tem gente que coloca só um pedaço, por exemplo, na frente da televisão, coloca uma faixa aqui, outra ali, né? Exatamente. Então, dificilmente você vai ter alguma construtora que entregue com 3D, né? Muito raro, Roberto. Não acredito nisso. E quais outras novidades assim que a Porto Belo trouxe para o mercado esse ano? Você participou ano passado de algumas feiras? Nós estamos Quais com os feiras grandes e eventos? formatos. Grandes formatos, temos as lastras, né, que deixou de ser piso, é uma superfície contínua, que você pode usar em tampos, paredes, de 1,80 com... Vira? Não é mais aquela prensa. Sei. 60 por 60, 1,20. Aquilo parece uma máquina de pastel. Que legal. Você pode fazer o tamanho que você quiser, com espessura de 0,6 a 3 centímetros. Quanto maior, mais caro a peça? Sim, naturalmente. Qual o tamanho máximo que você já viu hoje? 1,80 por 1,80, por exemplo? Não, já havia 1,80 por 2,80. Mas tem que ser um ambiente muito grande, né, para colocar uma cerâmica dessa, né? Porque 1,80 por 2, talvez um aeroporto, ou uma sala de eventos, ou um corporativo, que seja uma laje inteira, por exemplo, né? Inclusive, paredes, né, você pode revestir. Que tem uns mármores maravilhosos. É cerâmica que imita mármore, é isso? Isso, maravilhoso. E que você pega contínuo, né? Você só vai cortando. E a tendência desse material? Ele vem de feiras de fora, esses lançamentos, ele ocorre aonde? Por exemplo, Porto Belo é do Brasil, lógico. Sim. Mas essas tendências, ela vem de feiras Esse forno foi comprado é o segundo no mundo, né? O primeiro é na Itália. E esse é o segundo aqui que já vai começar a produzir. Porque até então nós estamos importando. Só mais uma pergunta, nós estamos no intervalo. Já está tudo funcionando? As fábricas estão funcionando a pleno vapor devido à pandemia ou ainda está voltando? Todos os fornos estão ligados? Estão a todo vapor. Tem um forno só que ainda vai começar. Ele foi religado, mas ele não está a todo vapor. Quer dizer que a produção está quase normalizada. Já estava na hora, né? Muito bom, muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business.
Hoje estamos conversando sobre estruturas de edificações, pisos e revestimentos. Nossos convidados, Clóvis dos Santos, engenheiro civil especialista em projeto estrutural, e Jorge Abraão, diretor da MRA Representações. Clóvis, hoje em dia é mais barato você fazer um reaprumo de um prédio que no Núncio Malzone. Nós temos novas tecnologias ou não? É viável o reaprumo de um prédio torto? A viabilidade econômica é bastante difícil de avaliar. A viabilidade técnica já foi comprovada brilhantemente pelo professor Maffei, no Núncio Malzone, né, que foram os únicos, por enquanto, que foram feitos, com duas técnicas diferentes. No bloco da frente foram feitos estacões externos e feito um sistema aporticado de transferência de carga, e no bloco de trás já foi feita uma técnica de estacas raiz com o seccionamento dos pilares e o levantamento conjunto por macacos de todo o prédio. É uma técnica mais barata, realmente, mas ainda fica um pouquinho caro. O que levaria, por exemplo, um condomínio optar, que nem o Núncio Malzone? O Núncio Malzone é um prédio antigo, apartamento espetacular. Eu tive lá quando eu era jovem ainda, numa última noite de carnaval. Saí do carnaval, a gente foi tomar um chá lá, alguma coisa. Eu era jovem mesmo, nem sei se naquela época eu já bebia nem nada. Acho que eu tinha 18 anos, 17, 18 anos. E eu me lembro que o copo, o que me impressionava é que o copo ficava assim, a água ficava reta e o copo torto, quer dizer, era, acho que no 10º, não sei, bem alto o andar. Eu fiquei impressionado, andava muito esquisito, né? E é um prédio de um padrão muito bom, em frente à praia, com uma vista maravilhosa. Você acredita que isso tenha incentivado o pessoal a fazer essa reaprumo? Porque foi caríssimo na época, né? Sem dúvida, o valor do imóvel é o que determina essa possibilidade, né? Mas o prédio realmente vai ter que arcar com um custo, não só da estrutura, da subfundação, das transferências de carga, mas também da reforma interna dos edifícios. Que se você tem um prédio já estabelecido um desaprumo, você já tem os níveis parcialmente arrumados dos pisos. E aí você teria que desarrumar para renivelar. Aí entraria o Jorge para fazer. Aí o Jorge ficaria feliz, né? Isso mesmo. Jorge, revestir, mobilar, decorar, né? Esse conceito da Porto Belo está alicerçado na gama de produtos que a empresa oferece? Com esses pisos, com esses porcelanatos de grande formato, você faz móveis, bancadas, mesas, o que você quiser. Porcelanato, isso é o que é da moda hoje. O que é da moda hoje. Muito bom. Uma pergunta, em tempos de isolamento social, muita gente acabou tendo que comprar esse material. Como é que você fez para trabalhar nessa parte de isolamento? Como é que você atendeu os seus clientes, as construtoras, os de condomínio, né? Terças e quintas dava uma fugida para o escritório, porque não tem como, né? E mandava tudo por os catálogos. Hoje tem catálogos virtuais, não tem? Tem catálogo virtual, mas normalmente o construtor quer pegar na cerâmica, não tem jeito. Quer sentir o tato. Não. Então, tinha que... É que fica muito difícil você escolher um determinado piso, um azulejo, pelo catálogo, né? Sim. Porque a cor não fica completamente igual. Diferente. Até a diferença de luz, né, Jorge? Sim. Determina Sim. a diferença de Sim. coloração. Você tem uma luz fria, a cor é diferente, né? Você quer sentir a textura, né? Sim, normalmente é isso aí. Uma coisa, Jorge, importante, você viu, uma vez nós tivemos um problema num prédio, que a gente comprou material para área externa, porém não era antiderrapante. Então, uma preocupação, né, que você deve... Você se lembra disso? Sim. Agora tem a norma de desempenho que não tem jeito, né? Agora você tem que... Nós temos o especificador virtual da Porto Belo, que lá ele te esclarece qualquer dúvida. Então, é importante, né, quem vai comprar, principalmente em condomínio, ser assessorado por alguém, né, ou pela própria empresa, Jorge, para comprar o piso certo, para colocar, porque sim. Se o piso não for certo, por exemplo, você pode correr risco, que nem nós tivemos lá, de vários acidentes, a gente teve que trocar o piso, principalmente da entrada, né, que era um piso para externa, porém não era apropriado para passagem de pessoas, né? Então é importante sempre ter a recomendação, parece simples, mas não natural. Era um piso natural, mas ele não era um EXT, que era um Exatamente. Para usar específico. Como para piscina também. Hoje você tem placas de piscina enorme,
enormes que praticamente não absorvem calor, né? Sim. Própria para isso, né? Próprio para isso. Hoje... O porcelanato, porcelanato claro, de um modo geral, ele não absorve calor. E é mais bonito hoje, esse material às vezes é muito mais bonito que uma pedra, né? Eu acho. Sim, porque ele não mancha, né? Você tem aquilo pro resto da vida. A pedra mancha, você passa alguma coisa... A pedra fica mais rústica, eu prefiro mais porcelanato, né? O que aconteceu no Rio de Janeiro, em Fortaleza, esse tipo de intervenção, Fortaleza não, mas no Rio de Janeiro, intervenção dos condôminos em reformas, em quebras de pilares, de vigas, né? É uma preocupação que tem que ter numa reforma. Por exemplo, o meu filho entrando num apartamento, num conjunto comercial, no último prédio, tinha um rapaz, um trabalhador, começando a quebrar um pilar para colocar uma caixinha elétrica. Quer dizer, qual a preocupação que esses condôminos devem ter? Hoje tem uma lei que é obrigada a ter RT e tudo, mas é uma preocupação, principalmente aquelas casas antigas, já misturei tudo, aquelas casas antigas que as paredes eram estruturas. Qual a preocupação que uma pessoa tem quando vai fazer uma reforma, ou numa casa, essas casas antigas, ou num prédio, num apartamento? Eu acho que a principal preocupação, o principal atributo que a pessoa tem que ter é bom senso, né? Bom senso é fundamental em qualquer tipo de atividade. E numa atividade, quando você for fazer uma reforma, também tem que estar presente o bom senso. Não é só depender do pedreiro experiente, do instalador experiente. Um simples instalação de um ar-condicionado, por exemplo, pode danificar seriamente a armadura inferior de uma viga, por exemplo. Então, qualquer atividade de reforma tem que ser acompanhada por um engenheiro, uma pessoa especializada, e porque pode botar em risco a estrutura. No aspecto de remoção de vigas, é um crime, digamos assim. O tratamento de pilares com barras corroídas também precisa ter muito cuidado, porque existe o risco de o desconfinamento da armadura levar a uma ruína parcial, então uma ruptura sem avisos, parcial. Então é muito cuidado, esse serviço tem que ser feito por profissionais especializados e sob orientação técnica. Isso mesmo. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Quero muito agradecer a presença do Clóvis e do Jorge. Quero muito agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Até a próxima. Grande abraço. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Ingeplus Construtora e Incorporadora.